Já alguma vez se perguntou como é que o mundo espiritual e o mundo material realmente se comunicam? Será que existe uma ponte invisível, um elo secreto entre o que sentimos na nossa alma e o que vemos com os nossos olhos? Segundo a doutrina espírita, sim. E essa ponte não é um mistério indecifrável, mas sim algo regido por leis naturais, universais, criadas por Deus. As mesmas leis que orquestram o movimento das estrelas e o crescimento de uma flor. Para compreendermos o conceito, vamos dar um passo atrás. Os espíritos nos ensinam que o universo inteiro é composto por dois elementos fundamentais: o elemento espiritual, que é a inteligência, a consciência, e o elemento material, que é tudo aquilo que podemos tocar e ver. Quando estas duas forças se encontram, quando o espírito e a matéria se unem, algo mágico acontece. Nasce a vida, o movimento e todos os fenômenos que tantas vezes chamamos de espirituais não são opostos em guerra, mas sim parceiros numa dança cósmica. Vamos aprofundar um conceito fundamental para esta ligação: a lei da ação recíproca. Pense no mundo espiritual e no mundo material como dois rios que correm lado a lado. Eles estão sempre se encontrando, trocando suas águas e influenciando um ao outro. Nada no universo está verdadeiramente isolado. A nossa vida aqui na Terra, as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos pensamentos, são em grande parte um reflexo das vibrações que ecoam no plano invisível. Mas o que é que torna esta ligação possível? O que permite esta troca constante? A resposta está numa das criações mais fascinantes do universo: o perispírito. Imagine o perispírito como o corpo sutil da alma, uma espécie de envoltório delicado e quase invisível que conecta o espírito ao corpo físico. Ele não é totalmente espírito nem totalmente matéria. É um intermediário, uma substância refinada que serve de ponte entre o visível e o invisível. Podemos imaginar o perispírito como uma antena viva e ultrassensível. Ele tem a capacidade de captar todas as sensações do nosso corpo físico, o toque, o calor, a dor, e transmiti-las instantaneamente ao espírito, a nossa consciência. Ao mesmo tempo, ele funciona no sentido inverso. Capta os pensamentos, os desejos e a vontade do espírito e traduz tudo isso em ações no nosso corpo material. Sem o perispírito, o espírito seria como um capitão sem navio, incapaz de navegar no oceano da matéria e de interagir com o mundo físico. Ele é, literalmente, o fio que nos liga à vida. E de onde vem essa substância tão especial? O perispírito. Ele tem origem no que chamamos de fluido cósmico universal. Pensem que todo o espaço, do menor átomo até a galáxia mais distante, está cheio desse fluido primordial, invisível, mas presente em toda parte. É a matéria-prima de toda a criação, a argila divina a partir da qual tudo é moldado. É aqui que o poder do pensamento entra em ação. Quando o espírito pensa, ele não está apenas a ter uma ideia abstrata. O espírito trabalha sobre o fluido cósmico, ele o movimenta, modela e organiza, como um artista que transforma o barro em uma escultura viva. É assim que os espíritos agem no universo. Não é por magia ou por milagre, mas sim pelo poder da sua vontade. A vontade é a grande força criadora do espírito. É com ela que eles organizam os fluidos, provocam efeitos à distância, transmitem os seus pensamentos uns aos outros e, por vezes, até se manifestam entre nós de forma visível ou audível. Isto leva-nos a outra lei fascinante: a lei da mediunidade. Se os espíritos podem comunicar, como é que essa comunicação chega até nós que estamos aqui, encarnados num corpo físico? A resposta é a mediunidade. E é crucial entender que a mediunidade não é um dom sobrenatural reservado a poucos eleitos. É uma faculdade natural, inerente ao ser humano, que permite que o pensamento dos espíritos encontre um canal para se expressar no nosso mundo. O médium é o intermediário, o instrumento que serve de ponte para esta troca entre os planos. O seu próprio fluido perispiritual combina-se com o fluido do espírito comunicante, e é dessa união que a mensagem se torna compreensível para nós, seja através da escrita, da fala, da vidência ou de outras formas. Portanto, as comunicações espirituais não são algo que quebra as leis da natureza. Pelo contrário, são a mais pura expressão dessas leis. São fenômenos naturais, regidos por princípios universais, tão lógicos quanto a lei da gravidade. Mas é importante lembrar que esta ponte entre o espírito e a matéria é uma via de duas mãos. O espírito, com seus pensamentos e sua vontade, influencia o corpo, e o corpo, por sua vez, também pode afetar o espírito. Quando o nosso corpo se torna pesado ou enfraquecido por doenças, cansaço ou emoções negativas como raiva e medo, nossas percepções espirituais podem ficar confusas ou turvas. É como tentar ver um céu estrelado através de um vidro muito sujo ou embaçado. A clareza desaparece. O perispírito, como a nossa antena sensível, capta estas vibrações mais baixas do corpo, e o espírito pode sentir-se temporariamente confuso, pesado
ou desconectado da sua intuição mais elevada. Por isso que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física e mental, é também uma forma de cuidar da nossa saúde espiritual. No final, todas essas leis que ligam o espírito à matéria, como a lei da ação recíproca, a lei da mediunidade e a interação constante entre corpo e alma, são, na verdade, leis divinas. E todas elas, sem exceção, têm um único e sublime propósito: conduzir-nos ao bem, ao progresso, à evolução. O espírito não está preso a uma única vida. Ele progride através de inúmeras existências, como um estudante que passa por várias classes na escola do universo. Em cada vida, aprendemos lições, reparamos erros do passado e evoluímos um pouco mais, passo a passo, até alcançarmos a pureza e a sabedoria que nos aproximam de Deus. Cada vida é uma etapa preciosa. Cada desafio que enfrentamos é uma lição disfarçada. E cada escolha que fazemos, por mais pequena que pareça, é uma oportunidade de crescimento espiritual. A lei de Deus não está escrita em livros de pedra, mas sim gravada no fundo da nossa consciência. É a nossa bússola silenciosa, que nos indica sempre o caminho do progresso e do amor. Assim, quando olhamos para o quadro geral, compreendemos que não existe uma separação real entre o mundo espiritual e o mundo material. Ambos são apenas duas faces da mesma moeda, duas expressões diferentes de uma única e grandiosa realidade divina. O perispírito é o elo vivo que une o pensamento e a ação, que conecta o invisível e o visível, que faz a ponte entre o Criador e a sua criação. Quanto mais estudamos e compreendemos estas leis, mais aprendemos a viver em harmonia com o universo e conosco mesmos. Porque, no fundo, compreender as leis de Deus é aprender o segredo da própria vida, é perceber que somos todos parte de um plano maior, interligados e a caminho da luz. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de reflexão. Se esta mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões sobre a vida e o universo. Até a próxima.